Olá, olá, profissionais de saúde e segurança do trabalho, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Jornada SST. Me chamo Mário Júnior e eu desenvolvi esse canal com o intuito de desenvolver um pouco mais e disseminar um pouco mais a nossa saúde e segurança do trabalho, através de laudos técnicos, assistência técnica, LTCAT, gestão de saúde e segurança do trabalho, gestão integrada em saúde e segurança do trabalho, FAP e muitos outros conceitos, metodologias e ideias que estão envolvidas na saúde e segurança do trabalho, ou propriamente dito nosso GRO. Então, desde já te deixo um convite aqui: se você gostar do material, gostar dessas aulas, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, que a plataforma que vai entender que é um material relevante vai estar disseminando esse conteúdo aqui para muitas outras pessoas da nossa área. Então, sem mais delongas, sejam bem-vindos aqui ao nosso primeiro episódio da Jornada SST. Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o laudo de insalubridade e o LTCAT. Já é um tema massificado, mas é sempre bom relembrar as suas bases. Eu tenho certeza que você já pegou algum LTCAT que teve ali uma conclusão de insalubridade, ou você teve ali um laudo de insalubridade com conclusão de aposentadoria especial. Então, o intuito dessa aula aqui é esclarecer um pouquinho mais essas bases metodológicas e essas bases legais que regem esses documentos, né? Quem faz a fiscalização, orientação, aplicação de multas e penalidades. Então, sem mais delongas, vamos lá para a nossa primeira aula. Mas antes, deixa eu me apresentar para vocês. Mais uma vez, me chamo Mário Júnior. Criei esse canal aqui, o Jornada SST, para disseminar um pouco mais ali da nossa área. Sou engenheiro de segurança do trabalho, sou especialista em engenharia ocupacional e perícias, atuo também como perito oficial de justiça e assistente técnico e já pude ali fazer mais de R$1 milhão em movimentações processuais. Já elaborei mais de 100 laudos técnicos periciais, estou hoje como diretor de operações da V-Safety, Vetor Consultoria aqui em Belém do Pará, e também sou membro da ABHO, número 1885, e também é uma paixão que nós vamos falar bastante aqui no canal. Então, eu tenho certeza que você já elaborou ou teve contato com esses documentos, com esse laudo. Aquele LTCAT ou laudo de insalubridade que tem duas conclusões, em alguns momentos elas podem ser diferentes. Como é que você vai apresentar um LTCAT para o teu cliente que pode estar falando lá, ó, esse funcionário, esse cargo tem direito a 20% de insalubridade mais 6% da aposentadoria especial? Ou em alguns casos que a gente vai ver aqui, que aquele funcionário, aquele cargo tem direito à aposentadoria especial, mas não tem direito à insalubridade. Então, não existe nenhuma legislação, nenhuma portaria que nos obrigue a não fazer esse mix de conclusões e de legislações. Mas só que muitas vezes essa informação ela fica confusa para o teu cliente. E há metodologias que nós vamos explanar um pouquinho mais aqui nessa aula que são totalmente diferentes. Por exemplo, o ruído, existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal que o simples fornecimento não impede aquela exposição a um agente nocivo. Ou seja, ele vai ter direito à aposentadoria especial quando tiver uma exposição acima de 85 decibéis. Quando a gente fala de insalubridade, há sim a possibilidade de neutralização dessa exposição e aquele funcionário, aquele setor não vai ter direito à insalubridade. Então, a recomendação que eu te faço inicialmente: separe essas conclusões, separe esses documentos. Tenha um laudo de insalubridade e um laudo específico para a aposentadoria especial, que vocês vão ver aqui durante a aula as suas legislações aplicáveis, tá? Então, desde já fica essa imagem curiosa aqui para vocês, tá? Do laudo de insalubridade do LTCAT. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, não mistura as conclusões desses documentos, pessoal. E eu vou trazer para vocês aqui a base legal, por que a gente não deve misturar essas informações ou conclusões. Quando a gente fala de insalubridade, o Ministério do Trabalho que rege todo esse conceito, toda essa jornada e legislação. Quando nós vamos lá na CLT, artigo 189, o Ministério do Trabalho define que serão classificadas atividades e operações insalubres
aquela que por sua natureza e condições ou métodos de trabalho expõe os empregados a agentes nocivos à saúde acima do limite de tolerância determinado, ok? Então essa aqui é a definição do que são atividades e operações insalubres. Ela é regida, ela é regulamentada pelo Ministério do Trabalho. Agora, quando a gente fala de LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho, quem é que rege, quem fiscaliza e quem cobra essa documentação é o INSS, é a Previdência Social, é o nosso querido leão que vai aplicar as multas e penalidades ali, caso hajam irregularidades nesse documento. Então veja só a definição aqui, o que se espera na conclusão desses documentos. Quando a gente fala de um laudo de NR15, a conclusão aqui é: há uma exposição a agentes insalubres que dão um ensejo ali um adicional de grau mínimo, médio ou máximo. Quando nós vamos aqui na Lei 8213 de 93, ela me diz que o LTCAT ele tem como objetivo preencher o PPP. Preencher o PPP. O PPP que dá condições para aquele funcionário, para aquele trabalhador ter direito à aposentadoria especial. Então veja só a definição ali do LTCAT a partir da Lei 8213, artigo 57. A aposentadoria especial será devida uma vez cumprida a carência exigida por lei. E a comprovação dessa exposição ao agente nocivo será feita mediante um formulário estabelecido pelo Instituto Nacional de Seguro Social, que é o PPP. Então veja só, o laudo da NR15 tem como objetivo classificar uma atividade como insalubre, que pode dar ensejo ao adicional em grau médio, máximo e mínimo. E quando a gente vê a definição do que o LTCAT, ele tem como objetivo e conclusão dar subsídios ao preenchimento do PPP. Vamos um pouco mais à frente. Eu sei que alguns agentes que estão contidos na NR15 estão inseridos também lá no decreto 3048. Então veja só, o Ministério do Trabalho aprovará o quadro de atividades e operações insalubres. E esses quadros estão dispostos em 14 anexos. Quando a gente fala de previdência social, de aposentadoria especial, os agentes que nós temos que nos ater são aqueles presentes no decreto 3048, anexo 4. Você vai ver que existem alguns agentes, quando a gente fala de insalubridade, que não estão previstos no decreto 3048 e que há algumas metodologias no decreto 3048 que não estão previstas quando a gente fala de agentes insalubres. Então, mais uma vez, a importância da gente não misturar essas metodologias, essas definições. Então, quais são os valores que se espera nessa conclusão? Eu coloquei o título para vocês aqui de contribuição, que na verdade a gente pode classificar ali como multas, né? Ou reparação de danos, por assim dizer. O adicional de insalubridade é um valor que a empresa paga para suportar o trabalhador a um agente classificado como nocivo à saúde, né? Se expõe a esse agente aqui que eu não consegui controlar e está aqui um valor para reparar isso, 10, 20 ou 40% do mês. Quando a gente fala de contribuições previdenciárias, esses valores são totalmente diferentes. As alíquotas ali presentes para realizar essa contribuição previdenciária e esse trabalhador ter a possibilidade de se aposentar de uma forma precoce, que nós chamamos de aposentadoria especial, são de 6, 9 ou 12%. Então vamos aqui na lei. O que a CLT, artigo 192, nos define? O exercício do trabalhador em condições insalubres acima dos limites de tolerância assegura a percepção do adicional respectivo de 40%, 20% ou 10% sobre o salário mínimo da região. E quando nós falamos de aposentadoria especial, a Lei 8213 nos diz que as alíquotas serão acrescidas de 6%, 9% ou 12%, conforme a atividade exercida pelo segurado. E essa contribuição previdenciária, ela é um pouquinho diferente da insalubridade.
a insalubridade ela vai aparecer ali no holerite ou no contra-cheque daquele funcionário. Diferente das contribuições previdenciárias para a aposentadoria especial, que vão aparecer nas guias previdenciárias da empresa. E esse funcionário só vai ter acesso a essa informação atualmente, hoje estamos aqui em setembro de 2024, através do aplicativo Meu INSS. Esse funcionário vai ter acesso ao PPP eletrônico dele e vai verificar que a empresa está contribuindo ali com as alíquotas referentes à aposentadoria especial, através do evento 2240 lá do E-Social, que a gente vai debater em outro momento, em uma outra live ou conteúdo postado. Então eu trago para vocês aqui também alguns conceitos de tempo de exposição. Como são legislações diferentes, elas trazem definições diferentes do que é o tempo de exposição. Esse aqui é um exemplo que eu estou trazendo para vocês da importância, mais uma vez, da gente não colocar duas conclusões ou duas informações no mesmo documento. Em uma das definições do Ministério do Trabalho, ele me diz que dará ensejo ao adicional de insalubridade aquelas atividades que são classificadas como permanente ou intermitente quando a gente fala de periculosidade. Infelizmente, o Ministério do Trabalho ele não dá uma definição para a gente do que é uma atividade permanente, mas existe ali um artigo, uma portaria que atualmente está revogada, mas ainda é utilizada por muitos profissionais, que é a 3311, que ela foi revogada lá em 89. E ela dá ali alguns parâmetros e subsídios, seja você assistente técnico, perito ou profissional que foi contratado para elaborar esse documento, subsídios para você colocar no seu documento e te dar alguns respaldos do que é uma atividade eventual, intermitente ou habitual. Então, anteriormente nessa portaria, ela definia para a gente que uma atividade eventual era aquela que era desenvolvida até 30 minutos de exposição ao dia. E quando a gente tem uma atividade intermitente, é aquela que é desenvolvida até 6 horas e meia de exposição ao dia. E a atividade permanente é aquela que é desenvolvida de forma contínua acima de 6 horas e 30 minutos de exposição àquele agente de risco. Tá? Agora, quando a gente vai para a legislação previdenciária, olha só que loucura. Assim como o Ministério do Trabalho, quando a gente fala de insalubridade, ela também não traz uma definição muito clara e muito específica do que é uma atividade permanente, intermitente ou eventual. Mas ela traz ali no seu texto, no Decreto 3048, artigo 65, que serão classificadas atividades habituais ou permanentes, aquela que o trabalhador avulso ou cooperado esteja exposto ao agente nocivo de forma indissociável da produção ou do bem da prestação de serviço. Então veja só, o Ministério do Trabalho, anteriormente poderíamos utilizar a portaria 3311, que ela está relacionada de fato ao tempo cronometrado. Já a legislação previdenciária, ela não usa um conceito de tempo através de um cronômetro, mas sim pelo simples fato de ter a exposição ao agente nocivo e essa exposição ela esteja relatada, por exemplo, no seu contrato de trabalho. É uma coisa confusa. Então, se ele precisa fazer uma atividade que tem exposição a um agente nocivo, mesmo que seja num curto intervalo de tempo, mas essa exposição acontece todos os dias da semana, há essa, infelizmente, falha na legislação previdenciária que ela vai classificar essa atividade como habitual. Ok? Então veja só, quando a gente fala de tempo em cronômetro, quantitativo, quando a gente fala de laudo de insalubridade, e esse tempo pelo simples fato de ter contato habitual, sem um tempo quantitativo, cronometrado. Então, trago para vocês aqui mais um exemplo por que a gente não deve misturar essas legislações no mesmo documento. Então, quando a gente fala de multas, as multas, quando a gente fala de Ministério do Trabalho, seja relacionadas à saúde e segurança do trabalho, é claro, elas estão descritas e redigidas lá na NR 28, que nos traz ali o conceito de fiscalização e penalidade. E quando a gente abre ali a NR 28, ela traz lá em alguns dos seus itens NR 15.
que é da onde nós tiramos as informações para a elaboração do laudo de insalubridade. E essas multas, lá na NR28, ela pode estar variando ali de R$ 667 até, vamos arredondar, R$ 6.500. Agora veja só o impacto quando a gente fala de LTCAT. As multas previstas ali no decreto 3048, que é a legislação que rege, por assim dizer, a aposentadoria especial, que está abaixo ali da Previdência Social, ela pode estar variando a multa das informações que são prestadas por consequência no PPP, oriundas do LTCAT, pode estar variando de R$ 636 até R$ 63.000 por funcionário. Existe uma tabela ali na NR28 de, digamos, um limite de funcionários, salvo engano, são de 200 funcionários. Se você tiver 200, 300 ou 400, o valor teto dessa multa, dessa penalidade, será de 6.000 arredondados, 6.500. Quando a gente fala de Previdência Social, quando a gente fala de LTCAT, e de Receita Federal, é claro, essa multa ela é por funcionário e pode estar variando de R$ 636 a R$ 63.000. Então, lembra, quando você está elaborando o teu PGR, teu laudo de insalubridade ou teu LTCAT, você não está fazendo ali, em casos pontuais, um laudo individual, você está fazendo um laudo coletivo, um laudo para toda a empresa. E dentro desses grupos de exposição que você estabeleceu ali, relacionados ao risco, você não vai ter, na maioria das vezes, só um funcionário. Você vai ter células de trabalho que, com 5 funcionários, 10 funcionários, 20 funcionários, então você pega ali o valor teto dessas multas relacionadas à Receita Federal, oriundas das informações inequivocadas do LTCAT. Então essa multa aqui ela pode ser aplicada de R$ 63.000 por funcionário vezes o grupo, a quantidade de funcionários ali daquela célula de trabalho. Então muito cuidado mais uma vez. Então vou trazer um pouco aqui de metodologias técnicas agora para vocês, tá? Quando a gente fala de Ministério do Trabalho, mais uma vez, ela lista ali para a gente 14 atividades que podem dar ensejo ali ao adicional de insalubridade, ser classificado uma atividade insalubre. Eu trouxe aqui alguns exemplos que são bem divergentes entre as legislações desses órgãos fiscalizadores. Quando a gente fala de benzeno, existe o anexo 13A, mas só que esse anexo 13A ele não define de fato que a atividade com exposição ao benzeno ela dá ensejo ao adicional de insalubridade. O que está previsto ali no anexo 13A são recomendações, um programa de prevenção de exposição ocupacional ao benzeno. Agora, quando a gente vai lá para o anexo 13, quando a gente vai para as avaliações qualitativas aos químicos, há uma possibilidade de classificar essa exposição como insalubre ao benzeno no seguinte cenário: limpeza, raspagem e reparação de tanques com exposição à gasolina contendo chumbo tetraetila. Você pode ver que a gasolina ali, nós sabemos que ela contém a substância benzeno, tá? Então há essa possibilidade de enquadrar um adicional de insalubridade ali, mas ela não está de fato remetendo ao benzeno, mas assim gasolina. A gente sabe que na gasolina há um percentual ali de benzeno. E quando a gente fala de legislação previdenciária, o benzeno ele é avaliado de forma qualitativa, não há mensuração. E o benzeno ele é um agente classificado como carcinogênico. Ele tem um número CAS, ele está listado na LINAC como cancerígeno, carcinogênico. Então, a definição, a metodologia, quando a gente fala de Previdência Social, de LTCAT, ela me diz que a simples exposição, infelizmente, ainda há muito que brigar pela essa fala que o decreto dá para a gente, que a simples exposição dá ensejo à aposentadoria especial, que a gente vai falar isso em outros vídeos, lives ou conteúdos que a gente vai estar postando, tá? Mas
Quando a gente fala de aposentadoria especial, a simples exposição a um agente carcinogênico, independente do uso de equipamentos de proteção individual, dará um ensejo à aposentadoria especial. É o mesmo caso da sílica. A sílica, quando nós vamos lá no anexo 12, ela é avaliada de forma quantitativa através da quantidade de quartzo ali na amostra. Agora, quando a gente vai mais uma vez para a metodologia previdenciária, que é o LTCAT, ele classifica, na verdade, a sílica é classificada como um agente carcinogênico e está listado também na LINAC. Então, foi identificada uma exposição ao material particulado sílica. Para aposentadoria especial, a classificação acontece de forma automática, de forma qualitativa. Agora, quando a gente vai para o Ministério do Trabalho para classificar essa atividade como insalubre, é necessário fazer uma quantificação desse agente no posto de trabalho, numa exposição real desse trabalhador ao agente. Outro ponto importante que é muito debatido aqui na saúde e segurança do trabalho é o ruído ocupacional. O artigo 191 da CLT, ele me traz ali algumas possibilidades de eliminação ou neutralização da insalubridade. E no item 2, ele traz que há essa possibilidade de neutralização com a utilização de equipamentos de proteção individual fornecidos e gerenciados junto ao trabalhador. Ok? Mas quando a gente fala de aposentadoria especial, existe lá um item na IN 128, ou seja, Instrução Normativa do INSS 128, que me diz, no caso de exposição do segurado ao agente nocivo ruído, acima do limite de tolerância, a declaração do empregador no âmbito do PPP não descaracteriza o enquadramento como atividade especial para fins de aposentadoria especial. E existe mais uma informação quando a gente fala de aposentadoria especial para ruído, que é o recurso extraordinário do Supremo 664335. Na hipótese de exposição do trabalhador acima do limite de tolerância, a declaração no âmbito do PPP não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria. Há alguns questionamentos que a gente pode desenvolver futuramente de que o simples fornecimento dos protetores auditivos para questões especiais não atenua essa exposição, ou seja, independente de você gerenciar e comprovar a sua eficácia, essas informações aqui contidas na IN 128 no recurso extraordinário do Supremo Tribunal me indica, é claro que a gente vai falar um pouco mais isso em outras aulas, há uma indicação escondida, por assim dizer, subjetiva, de que o protetor auditivo ele não atenua essa exposição ao ruído quando a gente fala de aposentadoria especial. Então, turma, essa foi a nossa primeira aula. Eu dei uma visão, tentei trazer uma visão macro ali de questões técnicas e legais quando a gente fala de laudo de insalubridade, quando a gente fala de LTCAT. Como vocês viram, são legislações diferentes, são metodologias diferentes. Então, a minha recomendação é faça um laudo de insalubridade separado do LTCAT, até para evitar essa confusão quando você for apresentar para o teu cliente. Por que aqui eu tenho que pagar a aposentadoria especial e não pago o adicional de insalubridade? Por que eu pago o adicional de insalubridade e não pago a aposentadoria especial? Lembrando, por exemplo, dos agentes. Existe o agente previsto lá na NR15 que dá ensejo ao adicional de insalubridade, que é a umidade e o frio, que são agentes que não estão previstos lá no decreto 3048, anexo 4. Então, sempre ao final de cada live eu deixo uma mensagem aqui para vocês. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua produção e sua construção. Então, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.